Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso último devocional em Tito, né? Estamos em Tito 3, mas antes de começar eu queria saber como foi de Natal, né? Então, no vídeo passado eu acabei nem falando do Natal, porque eu gravei o vídeo um pouco antes, daí nem lembrei. Mas e aí, como foi que vocês passaram de Natal? Eu já postei o nosso vídeo do Natal, né? Vocês viram aí como é que foi? Foi bem tranquilo, né? A gente ficou em casa mesmo, mas foi muito bom, graças a Deus. Então, no vídeo passado, eu perguntei qual o livro que vocês estavam estudando, né? E duas inscritas responderam, que foi a Sam Gouveia e a Michelle Thaís. Elas responderam que estão estudando o livro de Lucas. Aí eu lembrei que lá na igreja também estamos estudando o livro de Lucas. Então, se vocês tiverem interesse de ver, o culto é em inglês, tá? O culto é em inglês. Na verdade, tem o culto em coreano também, mas falar aqui do culto em inglês, se vocês quiserem ver como é que funciona, como é que é. O culto é transmitido online no YouTube da igreja. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá? Se eu não deixar, vocês me cobrem, porque às vezes eu posto o vídeo aí eu esqueço, mas eu vou tentar deixar aqui o link da igreja aqui da Coreia, tá, gente? É a igreja que a gente congrega aqui. Então era isso que eu queria dizer. E sim, nós estamos estudando Lucas lá. E voltando aqui pra Tito, né? Tito 3, vou colocar aí os slides para vocês acompanharem. Vamos lá, pronto, tá aqui já. Então, mais uma vez lembrando que eu tô usando o livro do Pastor Hernandes, Comentários Expositivos em Tito e Filemon. E vamos lá. O capítulo 3, os principais assuntos são obediência às autoridades, prática de boas obras, salvação, graça, misericórdia e fé, e como a igreja deve lidar com os hereges. Tem um trechinho aqui, lá no final, no versículo 10, ele vai falar sobre essa questão dos hereges. Mas nos outros capítulos, né, capítulo 1 e capítulo 2, também vai falar sobre heresia, sobre falsos mestres, então, e também sobre salvação, né, meio que está repetindo algumas coisas, mas tem também ensinamentos novos. Principalmente esse, né, o principal ensinamento novo desse capítulo, que é a obediência às autoridades, e também a salvação. Então, aplicação do texto, né? Nos versos 1 e 2 ele vai falar, né, sobre a obediência às autoridades, que não falem mal de ninguém, né, como nós devemos nos portar como cristãos, não sejam contenciosos, né, fazendo picuinha, essas coisas, sejam bondosos e sejam mansos. No livro do Pastor Hernandes, ele vai falar bastante coisa sobre o que é mansidão, é bem interessante. Mas eu queria comentar aqui sobre a obediência às autoridades. Muitos de vocês, né, que vão assistir devem pensar assim, mas como é que eu posso obedecer às autoridades na situação que tá, né, o nosso país? Falando especificamente do Brasil, né, porque apesar de eu morar na Coreia, eu não entendo de política aqui na Coreia, né? Mas como cidadão, nós devemos obedecer às autoridades. E eu entendo. Muitos de vocês vão pensar, nossa, tá muito difícil, né, de obedecer. E de fato é difícil de obedecer quando você vê que as coisas estão assim, como é que eu posso dizer, indo contra a vontade de Deus, né? E, de certa forma, né? Mas, na verdade, todas as autoridades, elas foram constituídas por Deus, né? E aí, eu queria citar agora a frase de Calvino, né? Que ele vai falar que quando Deus quer julgar um povo, né? Ele lhe dá governantes ímpios. Então, muitas vezes a gente pode pensar, mas por quê, né? Por que isso está acontecendo no Brasil? Então, muitas vezes nós podemos nos questionar, né, como cristãos, sobre as autoridades, se eles realmente estão ali instituídos por Deus. Mas eles estão, seja para o nosso bem ou seja para o nosso juízo, né? Muitas vezes nós precisamos orar e pedir misericórdia a Deus para que Deus mude, né, a situação. Para que a gente orar, cuidar dos nossos filhos, porque os nossos filhos são realmente a próxima geração. E isso é o principal. Eu acho que o principal dever do crente, né? É orar, pedir a Deus misericórdia, se esse governo, se os próximos governos estão vindo para juízo, então que a gente se arrependa, que se volte para Deus e que Deus possa mudar a nossa situação. E ainda nesse tema, muitas vezes eu penso, sabe? Jesus, na época de Jesus, Israel estava sob domínio romano, né? E quando Jesus nasceu,
Herodes, ele já mandou matar as crianças, né? Quando Herodes soube do nascimento de Jesus, que seria o rei, então ele já mandou matar as crianças e fez várias outras atrocidades. Então, se Jesus, ele quando veio ao mundo, veio nessa situação, né? E também o pastor Hernandes tem uma pregação dele que ele vai falar sobre várias outras atrocidades de Herodes, né? Ele realmente era uma pessoa muito ruim. Então, se Jesus veio ao mundo nessas condições, nosso Salvador, né? Quem somos nós para querer um mundo mais confortável, né? Digamos assim. Na verdade, nós vivemos em um mundo mais confortável. Eu acho que na época de Jesus era bem pior. Nossa, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Ele mandou matar toda a família. Enfim, ele fez muitas atrocidades. Então, acredito que era uma situação muito difícil. Mas Jesus, ele veio ao mundo nessas condições. Nosso Salvador, ele veio ao mundo nessas condições. Então, ele sabe o que é passar por todas as dificuldades e ele nos ajuda a passar por todas as dificuldades que nós também vamos passar, né? Porque nós vivemos nesse mundo e enquanto Jesus não voltar, a gente tem que seguir obedecendo a Deus e fazendo o que for possível, sabe? O que for possível para tornar o mundo um pouquinho melhor. E também, para finalizar essa parte de obediência às autoridades, eu quero citar Atos dos Apóstolos, né? Porque a gente deve sim obedecer às autoridades, porém, quando essas autoridades elas vão contra a palavra de Deus, como aconteceu também em Daniel, né? Quem conhece a história de Daniel vai saber. Mas quando vai contra a palavra de Deus, então aí nós não podemos obedecer, né? Porque, como diz em Atos, capítulo 5, verso 29, devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, no segundo ponto, ele vai falar sobre as boas obras, né? Eu quero comentar com vocês sobre a prática de boas obras. E nós temos, sim, como cristãos, que ajudar uns aos outros e que fazer o bem, né? Fazer o bem. Mas isso não significa que as obras, elas são responsáveis pela nossa salvação. Nós devemos, sim, praticar as boas obras, mas não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. As obras, elas são evidência da nossa salvação, da nossa fé em Cristo Jesus, né? E lá em Tiago, né, ele vai dizer, Tiago 2:18, ele vai dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, a fé, ela é evidência da salvação. Você não é salvo por meio das obras, você é salvo por meio da fé, pela graça e misericórdia de Deus. Mas a partir do momento que você é salvo para as boas obras. Então, que possamos praticar boas obras. E essas boas obras, elas não são somente relacionadas a dinheiro. Muitas vezes é uma palavra que você dá como irmão, o seu tempo ou as suas habilidades. Se você é música e você canta na igreja, ou mesmo se você vai fazer aquele trabalho, tem muitos jovens que fazem, né, nos hospitais, de cantar, como é que eu posso dizer, de ajudar o próximo. Você está doando seu tempo, suas habilidades, não necessariamente é dinheiro, entendeu? Nem tudo se trata de dinheiro. Muitas vezes as pessoas, elas não estão precisando de dinheiro, elas estão precisando de atenção, estão precisando do seu tempo, da sua atenção. Uma citação que eu quero fazer aqui nessa parte de boas obras também, Tiago ele vai falar muito, o livro de Tiago ele fala muito sobre as boas obras, né? Então, Tiago 4:17, ele vai falar, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se temos a oportunidade de fazer o bem, de praticar uma boa ação com o nosso próximo e não fazemos, então nesse ponto nós estamos pecando contra Deus. Porque nós estamos desobedecendo a ordem de Deus, né? Então, continuando. O versículo para meditação, na verdade, são 4 versículos, né? Tito 3, do 3 ao 7. E eu não vou ler, vocês podem ler aí, tá todinho na tela, porque eu quero comentar bastante sobre ele, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas esse versículo, ele vai falar principalmente sobre salvação, né? Que é um principal tópico, eu diria, do capítulo, né? Então, pegando aqui do livro texto, o pastor Hernandes, ele vai citar John Stott na página 110 do livro. Ele vai falar dos 6... Deixa eu passar aqui o slide. Ele vai falar dos 6 ingredientes da salvação, elaborados por John Stott, né?
Aí vai falar da necessidade da salvação. E, gente, tudo isso que eu vou falar está nesses versículos para meditação que eu falei, né? Do 3 ao 7, de Tito 3. A necessidade da salvação, porque nós estávamos perdidos. Lá no versículo 3 ele vai falar, ó, bem aqui ele fala, porque também nós éramos noutro tempo tolos, desobedientes, enganadores, servindo a várias concupiscências e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então, nós estávamos perdidos, né? Então, nós necessitávamos da salvação. O segundo ponto, a origem da nossa salvação é a bondade de Deus. Também vai falar aqui, ó. Mas quando a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem e regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, a origem da nossa salvação é a bondade de Deus, a benignidade de Deus. A base da nossa salvação é a graça de Deus, o favor imerecido, né? A morte expiatória de Cristo na cruz. O meio da nossa salvação é a misericórdia de Deus, né? Não por obras de justiça, como eu já li aqui para vocês. Ó. Segundo a sua misericórdia, nos salvou. O propósito da nossa salvação é para que sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vai falar aqui no final do texto. Sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esse é o propósito da nossa salvação. E por fim, a evidência da nossa salvação, que são as boas obras, que a gente viu lá no versículo 8, né? As boas obras, elas não são a causa da nossa salvação, mas elas são a evidência da nossa salvação. E por fim, também ainda do nosso livro base, do nosso livro texto, né? O pastor Hernandes vai falar na página 122, que ele vai citar, na verdade, e eu achei bem interessante, eu não sei falar esse nome, gente, não sei falar. Mas é esse cara aí, essa pessoa aí escreveu, o que pra gente relembrar, né? O que devemos fazer? O que devemos fazer? Ser bênção e não causadores de problema. É o que a gente aprendeu durante todos esses capítulos, né, de Tito. Ser bênção e não causador de problema. O que éramos nós antes de Cristo? Nós estávamos condenados, perdidos, depravados, né? Nós estávamos condenados, perdidos e depravados. Totalmente longe de Deus, né? Quando houve a queda, né, de Adão, então nós automaticamente nos tornamos inimigos de Deus. E só voltamos à comunhão com Deus por meio do sacrifício de Cristo. O que Deus fez por nós? Deus, ele perdoou os nossos pecados. Ele nos amou, nos escolheu, não por nós, não por nossa causa, não por nossa justiça própria, mas pelo sacrifício de Cristo, pela justiça imputada por Cristo. Não por nós, mas apesar de nós, né? Apesar dos nossos defeitos, ele nos amou. O que Deus espera de nós? Ele espera obediência, né? Principalmente a obediência, mas falando aqui do capítulo 3, que nós estamos estudando, ele vai falar aí da prática das boas obras. Então é isso. Então, para finalizar, vamos orar, né? Vamos orar para finalizar o nosso estudo em Tito e especificamente o nosso estudo em Tito 3. Então, obrigado, Senhor, por esse momento, estudando a Tua Palavra. Hoje terminamos nosso devocional sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo a Tito. Cremos que esses ensinamentos foram inspirados pelo Senhor e são úteis para o nosso crescimento espiritual. Nos ajuda a colocar em prática tudo que aprendemos e, em especial, o que aprendemos hoje sobre boas obras. Que possamos de coração sincero te dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Que estejamos dispostos a servir a Deus e aos nossos irmãos. Amém. Então, gente, vocês viram aí que eu escolhi 4 versículos, né? Que foram os versículos que falam sobre salvação. Mas e vocês? Quais versículos ou qual versículo vocês escolheriam para meditar aqui em Tito 3? E se vocês quiserem deixar o versículo aí escrito nos comentários, vai ser muito legal, porque tem gente que assiste o vídeo e lê os comentários, né?
E também se vocês quiserem deixar algum comentário sobre o que nós falamos aqui ou sobre um versículo específico, também fiquem à vontade. E eu queria falar para vocês que o próximo vídeo vai ser sobre Filemon, né? Filemon é uma epístola bem pequena, só tem um capítulo, né? E como o nosso livro, né, tem o comentário de Tito e Filemon, pra gente aproveitar o livro inteiro, então vou falar de Filemon no próximo domingo, tá bom? Então a gente se vê no próximo domingo e feliz ano novo pra vocês, boas festas e tchau!